Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Raimundo Maria, da Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia, e eu quero partilhar um pouco com você do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, no capítulo 11, versículo 13, que diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nós podemos afirmar que o centro da mensagem do Evangelho de Jesus é o Pai. O Evangelho de Jesus Cristo é a história de amor entre um pai e seu filho. O grande chamado do Evangelho de Jesus para nós, então, é de entrarmos e participarmos dessa história de amor entre o Pai, Deus, e seu Filho Jesus Cristo. Este é o grande chamado para as nossas vidas. Hoje no Evangelho, Jesus está falando de dois pais, os pais da terra e o Pai do céu. Dos pais da terra ele está dizendo que apesar deles serem maus, apesar dos pais da terra serem pecadores, eles sempre querem dar para os seus filhos coisas boas. E afirma que o Pai do céu também quer nos dar o melhor que ele tem, que é o Espírito Santo. A coisa boa, por excelência, que o Pai do céu quer dar aos seus filhos é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus sabe muito bem disso e ele ensinou em vários momentos aos seus apóstolos a necessidade de receberem o Espírito Santo. Há uma passagem do Evangelho também, só que em João, Evangelho de João, Jesus vai dizer para os seus apóstolos da importância deles receberem o Espírito Santo. Antes dele partir para o Pai, antes da sua paixão, Jesus afirmou isso para os seus discípulos, dizendo: No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7. A obra redentora de Jesus, ela tem esse desfecho, o derramamento do Espírito Santo. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, sim, mas morreu também para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. O grande desejo do Pai, o grande desejo de Jesus é que nós, seus filhos, possamos receber o Espírito Santo. São Serafim de Sarov, um monge russo, ele vai dizer para os seus discípulos, era um dos seus ensinamentos fortes, que o objetivo da vida cristã é a aquisição do Espírito Santo. Ou seja, tudo que nós fazemos de oração, de penitência, de obras, nós temos com isto tudo esse objetivo, de que o Pai nos conceda o Espírito Santo. E Jesus, no Evangelho de Lucas, lá 11:13, que nós acabamos de ler, vai nos dizer que nós precisamos pedir o Espírito Santo, suplicar que o Espírito Santo venha sobre nós. E por que nós necessitamos do Espírito Santo? A revelação de Deus, a revelação cristã, não é algo que o homem produziu, algo que o homem produz. Nós recebemos a revelação. A religião cristã é uma religião revelada. Foi Deus que veio até nós, foi Deus que se revelou até nós. Tudo que nós sabemos de Deus, nós o sabemos porque assim Deus nos permitiu conhecer, Deus o revelou, porque por nós mesmos nós não podemos saber nada de Deus. É por isso
que nós precisamos do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus também afirma isso. Ele diz assim, Lucas 10, versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então a religião cristã é uma religião de revelação, e nós só podemos conhecer ao Pai e ao seu Filho Jesus por meio do Espírito Santo, se o Espírito Santo assim nos quiser revelar. Sem a revelação, sem a luz, sem a graça do Espírito Santo, nós não podemos saber quem é o Pai e nem quem é o Filho. Jesus deixa isso bem claro. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Mas quem pode nos revelar plenamente a pessoa do Pai e a pessoa do Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do seu pecado, da necessidade da sua conversão e da necessidade de se voltar para Deus. Nós sim somos chamados a abrir os nossos corações e darmos o nosso passo para Deus, darmos a nossa adesão para Deus, mas antes mesmo que nós façamos isso, é o próprio Deus que por primeiro se antecipa a nós, é o Espírito Santo que vem a nós e nos dará a luz e a graça do entendimento. Por isso Jesus vai dizer, meus irmãos, que nós não podemos nos perder na oração pedindo um monte de coisas, uma série de coisas, em vez de pedirmos aquilo que é mais importante, aquilo que é mais essencial para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vem sobre nós, aí sim nós temos salvação, nós temos graça, porque toda a obra redentora de Jesus, sua morte na cruz, ela chega até nós por meio do Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Nós estamos aqui à frente do ícone de Cristo no batismo, e isso é muito inspirador para nós, porque toda vida, toda graça, toda relação com Deus só podemos ter por meio do Espírito Santo. Então, meu irmão, se hoje nós vemos o homem endurecendo o seu coração, o homem se afastando de Deus, se nós vemos a violência se alastrando, a maldade se alastrando no mundo, guerras no leste europeu, guerra no Oriente Médio, o que nós podemos fazer? Nós mesmos não podemos fazer nada, mas o Espírito Santo pode fazer tudo. O Espírito Santo vindo, ele pode quebrantar o coração dos homens, mesmo que eles estejam duros como rocha. O Espírito Santo será como um martelo de Deus, que pode quebrar o coração endurecido dos homens e os transformar em novas criaturas. Por isso, acima de tudo, nós precisamos suplicar a vinda do Espírito Santo. Nós queremos fazer muitas vezes muitas obras, nós queremos nos entregar à evangelização e sair por aí pregando o Evangelho, mas qualquer obra que nós fizermos será vã e inútil se não for conosco a pessoa do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, se o Espírito Santo não nos conduzir e nos enviar. Por isso Jesus, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos isso, capítulo 1, antes de enviar a sua igreja, Jesus determina que eles permaneçam em Jerusalém até que envie a promessa do Pai, que eles ouviram da sua própria boca, a pessoa do Espírito Santo. E assim aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e aqueles homens tímidos, medrosos,
covardes se tornaram em valorosos missionários, apóstolos verdadeiros que saíram por todas as partes, anunciando com coragem o nome de Jesus, a sua ressurreição e o chamado de Deus à conversão e à vida nova. Por isso, meus irmãos, cientes da necessidade do Espírito Santo, vamos fazer como Jesus nos indica no Evangelho. Vamos pedir o Espírito Santo. Agora mesmo, nesse momento, peça que o Espírito Santo venha ao seu coração. Eu também dirijo nesse momento a Deus esta oração, pedindo que o Espírito Santo possa tocar com a sua luz, com o seu entendimento, a todos aqueles a quem esse vídeo alcançar. Sim, você que está nos vendo e nos escutando, Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Deus quer entrar na sua vida, quer lhe transformar, quer lhe fazer uma nova criatura, e Deus quer lhe usar para que muitos outros possam conhecê-lo. E isso vai se dar quando nós nos abrirmos ao Espírito Santo, quando você se deixar guiar pelo Espírito Santo. Talvez você se sinta ainda muito fraco, muito pecador, cheio de defeitos, de imperfeições, e assim é o ser humano, assim somos todos nós, porque só o Espírito Santo vindo sobre nós pode nos curar dos pecados, pode nos renovar e nos transformar em uma nova criatura. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, busca o Senhor Jesus na oração. Eu sei que nós temos muitas necessidades, mas a maior necessidade que nós temos é de receber o Espírito Santo nos nossos corações. Se nós tivermos o Espírito Santo, nós teremos tudo. E nós pedimos a intercessão daquela que foi cheia do Espírito Santo, aquela a quem o anjo saudou dizendo que é cheia de graça. Nós pedimos nesse momento a intercessão da Virgem Maria para todos nós, para que com ela, a partir dela, ao exemplo dela, nós possamos aprender a também recebermos o Espírito Santo, nos abrirmos ao Espírito Santo. Assim como ela foi cheia, foi repleta do Espírito Santo, ela possa rezar por nós com sua oração forte, sua oração poderosa, para que a Igreja de Jesus receba continuamente na sua vida Pentecostes contínuos. E onde nós podemos receber estes Pentecostes contínuos, se não na Eucaristia? Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Jesus nos chama a Ele e Ele nos diz: venham a mim, vinde a mim. E para que Jesus nos chama? Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, recebendo Ele na Eucaristia. Ele nos diz no Evangelho: se alguém tem sede, venha a mim e beba, do seu interior emanarão rios de água viva. Veja como Jesus quer nos dar o Espírito Santo, não um pouquinho, não um tantinho assim, mas Ele deseja que o Espírito Santo sejam verdadeiros rios de água viva dentro de nós. Em Maria havia esse rio do Espírito Santo. Aliás, há esse rio do Espírito Santo na Mãe de Deus, e ela pode nos conduzir a recebermos esta mesma graça. Por isso pedimos a intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem Maria reze por mim, reze por você, reze por toda a sua família, reze pelo mundo inteiro, para que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele mais quer nos dar e aquilo do qual nós mais necessitamos, o Espírito Santo. Que te abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Jesus!